Olá, sou Bruno do B, consultor da FEComércio e membro do comitê ASG. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem moreno, de cabelo castanho, estou vestindo uma camisa quadriculada com detalhes azul e um paletó cinza, além de óculos da cor marrom. Está começando mais um episódio da nossa série Tá na Agenda, onde conversamos com quem está transformando o presente para garantir um futuro mais justo, sustentável e responsável. Hoje, o episódio é especial. Vamos celebrar ideias que viraram ações e ações que geraram transformação. Recebemos os vencedores do pilar ambiental do Desafio ASG 2024, uma iniciativa que mobilizou unidades do SESC e do SENAC para colocar a agenda ASG em movimento. O Desafio ASG é uma jornada de aprendizado gamificada e colaborativa, com o objetivo de promover o engajamento das unidades SESC e SENAC em todo o estado do Rio de Janeiro em ações alinhadas aos princípios ambientais, sociais e de governança, bem como aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vou apresentar meus convidados: Roberto Lopes, gerente das unidades SENAC da região sul-fluminense, e Cristiane Caetano, gerente da unidade SESC Gruçaí. Sejam os dois muito bem-vindos. Cristiane e Roberto, prazer tê-los aqui. Eu gostaria que cada um pudesse se apresentar, fazer sua audiodescrição, e também nos contasse um pouquinho, uma curiosidade ao menos, para que a gente possa apresentar cada um para o nosso público. Olá, Bruno, Roberto. Bem, minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, com cabelo curto, castanho claro, tenho olhos verde musgo, estou vestindo uma camisa branca com listras vermelhas. Uma curiosidade: bem, eu adoro gatos. Atualmente eu tenho 3, eu não sou mãe, então acho que os gatos me ajudam a suprir esse lado maternal. Muito bom. Olá, Bruno. Olá, Cristiane. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou um homem branco, né? Uso cabelo e barba bem curtinhos. Estou trajando uma camisa de botão na cor cinza. Tenho por volta aí de 1,69 m. Uma curiosidade, falei minha altura até porque quem olha assim, né, minha estatura não imagina, mas eu faço crossfit. Além de fazer crossfit, eu participo de competições, eu sou meio ousado, então assim, já vou agora em agosto para minha 3ª competição, amadora, óbvio, mas vou lá, me arrisco em altura, salto, faço tudo lá e fico no meio da natureza também, aproveito para ficar um pouquinho no meio da natureza. Você gosta de desafio. Isso aí. Então, nessa linha do desafio, como é que foi o processo de mobilização e engajamento do seu time lá na unidade sul-fluminense em torno do desafio ASG do ano passado? Olha, Bruno, a minha equipe ela gosta de uma competição, de um desafio, né? Então, quando a gente teve o primeiro lançamento, a gente falou, ok, vamos fazer e vamos nos dedicar para fazer. Mas aí, a partir do 2º mês, a gente tomou mesmo para si e falamos, não, agora a gente vai. E aí a gente criou até um ranking, né? Assim, a gente recebia ideias, né? A gente criou um forms e a equipe dava ideia, né? Então, cada um era responsável por acompanhar aquela ideia, né? Que ele deu, desde o nascimento, o que era preciso para desenvolver aquele projeto, até o projeto realmente nascer e ser concretizado. Então, assim, todo mundo se envolveu, né? E a gente percebeu também, ao longo disso, que tudo que a gente fazia estava meio voltado ao desafio ESG, né? Então, a equipe se motivou logo muito no início, né? Que a gente recebeu o desafio. E eu, como gestor da unidade, a minha equipe gestora, né, que são as coordenadoras, a secretária escolar, a supervisora comercial, enfim, os supervisores técnicos, né, dos instrutores também, todo mundo, acho, do corpo gestor da unidade se apropriou do desafio. Então, acho que isso facilitou o engajamento mesmo, assim, em geral. Não teve uma pessoa nas nossas unidades, né, que não sabiam do desafio, que não entenderam a temática do desafio e que não colaboraram, de certa forma, com alguma ação, seja na ideia, seja na estruturação ou até mesmo na execução daquela ideia que foi dada. Então, foi um engajamento muito bacana de se ver.
Muito bom. E você, Cristiane, lá em Gruçaí, como é que foi esse processo de inspiração e motivação do seu time? Então, lá acho que foi um pouco mais lento, porque essas ações estão muito presentes no nosso dia a dia. A gente desenvolve no hotel diversas ações permanentes voltadas para a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente. Então, a gente levou um tempo para entender de que forma essas ações entrariam no desafio, né? Mas desafio é desafio, né? Ninguém gosta de perder, né? Todo mundo quem está na frente, quer estar na frente. E como a gente já tem isso muito no DNA da unidade, a gente sempre dizia, não podemos ficar para trás, né? Afinal de contas, a gente de fato tem isso na nossa ação rotineira. Então, houve um engajamento grande da unidade, a unidade é muito grande, né? Então, muitos funcionários. Mobilizou bastante toda a equipe. A gente também teve um Forms, né? Acho que numa unidade grande é a melhor forma de você conseguir reunir todas as ideias e aí, a partir disso, cada um era responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento da sua ideia. E a cada mês, né, a gente vai tendo lá o ranking e aí isso vai ficando mais forte na equipe, né? Não, estamos perdendo aqui, vamos buscar isso, que ideias mais a gente pode trazer. E aí tem uma coisa interessante, porque apesar da gente desenvolver muitas ações, o desafio nos trouxe também novas oportunidades, né? Além do que a gente faz, o que mais nós podemos fazer? E aí e sempre pensando assim, mas vamos fazer ações que elas possam ser permanentes, que a gente possa, de fato, dar continuidade no nosso dia a dia e não somente para participar do desafio. Excelente. Você, diferente do Roberto lá no Sul Fluminense, tem um hotel, né? Uma gestão de um hotel. Quais foram as dificuldades desse ambiente de hotelaria para implementar essa agenda ASG? Bem, a principal dificuldade é sempre o tempo, né? Porque principalmente num hotel que funciona 24 horas, né? 7 dias na semana, 365 dias no ano, às vezes é difícil. A vida não para, a né? vida não para. E aí você trazer uma nova ideia, um novo fazer, né, para o seu dia a dia, esse eu acho que é o maior desafio. Mas como a gente tem isso muito forte já no nosso fazer rotineiro, a maior dificuldade foi encaixar essas ações no desafio, né? Que ações que a gente fazia e que elas se encaixavam no desafio. E aí também trouxe para a gente essa reflexão. Muitas coisas que são feitas e que não se pensava nelas como estarem, né, alinhadas com a ESG, né? E aí isso foi importante para a equipe como um todo, porque é uma unidade que é nova, né? É uma unidade que dentro do Sesc Rio, ela tem 2 anos e meio. Então, para a equipe também entender o que é isso, né? Do que a gente está falando, o que é o ESG, inclusive, né? Foi muito importante para que a gente pudesse trabalhar essa pauta. A gente tem uma equipe de gestão ambiental, mas isso talvez não estava presente para todos. E aí foi uma oportunidade de falar sobre isso. E olha o que a gente já faz, né? De fazer um letramento do time para entender que não era algo extraterrestre, né? Exato, e que não é uma coisa pontual, né? Vamos fazer essa ação. Não, ele está presente no nosso dia a dia. Olha quantas coisas a gente faz. Muito Já, bom. né, o descarte correto dos resíduos, como que esse resíduo é separado, para onde que ele vai, por que a gente não usa descartável. Então, assim, uma série de ações que a gente já tem na unidade e foi uma oportunidade para a gente estar falando sobre isso, inclusive com os hóspedes, porque, né, a gente está num hotel. Então, tudo que a gente faz, automaticamente, ele está sendo refletido para quem está ali nos consumindo. Acaba né? multiplicando o conhecimento e a preocupação em torno dessa agenda, né? Bastante. E, Roberto, lá no Sul Fluminense, quais foram os principais projetos que saíram do papel dentro dessa agenda ESG que foram, digamos assim, envelopados para o desafio? E qual foi o impacto de cada um deles na gestão interna do seu time e na própria comunidade local? Olha, Bruno, o que eu posso te falar é que a gente
criou-se, né, alguns desafios, como você disse, envelopados, mas que, na verdade, todos já conversavam, né, com o andamento. Vou te dar um exemplo. A gente pediu para os instrutores tentarem trabalhar os projetos integradores dos cursos desenvolvendo algum objetivo de desenvolvimento sustentável. E a gente descobriu que todos os projetos que eles já haviam trabalhado antes e os que eles já estavam planejando, antes desse pedido, já estavam trabalhando as ODS. Então, assim, não teve nada muito envelopado no sentido, vamos fazer isso por OSG. Né? Teve o sentido de o que hoje eu posso desenvolver com os meus alunos que vão agregar conhecimento ao curso que eles estão fazendo e, ao mesmo tempo, tá desenvolvendo a temática do ESG, né? E a gente conseguir colocar no desafio. Então, a gente partiu muito dessa premissa, porque, né, não adiantava a gente fazer um projeto só entre nós, colaboradores. Apesar da gente ter feito alguns projetos assim, né, mas foram muito poucos, a gente queria envolver mais os nossos alunos e a comunidade, assim como o SESC envolvia os hóspedes e tudo mais. Então, a gente ia muito por essa linha. O que eu consigo agregar de valor no curso que esse aluno está fazendo e que ele vai ver aqui nessa temática do ESG, levar para a vida dele, levar para o trabalho dele, né? Então, assim, por exemplo, as meninas do curso técnico de estética, né? Tinha uma turma terminando o curso e no final tem um projeto integrador que fala sobre gestão, que fala sobre recursos. Então, a gente teve a ideia de todos os potes que elas estavam usando ao longo do curso, né, de cosmético, que ficam vazios, aquele pote vai ser descartado, né? Ele pode ser descartado por uma coleta seletiva ou pode ser descartado, como a maioria do nosso lixo, que não vai para uma coleta seletiva e muitas vezes nem é reciclado. A gente juntou aqueles potes nos meses finais de curso e a gente fez uma interseção com a área de moda. E aí a gente customizou aqueles potes, né? E aí serve para elas usarem nas clínicas dela, para guardar algodão, para guardar alguma outra coisa. E a gente mostrando para eles qual a utilidade que a gente poderia dar aqueles potes, né? Então a gente fez muita ação vinculada ao que eles poderiam desenvolver ao longo do curso. Né? A própria área de moda, que foi o pilar aqui, né, o desafio que a gente ganhou, o pilar ambiental, a gente partiu muito dessa questão também de aproveitamento do resíduo que a gente muitas vezes olha como lixo e a gente dá uma segunda vida para aquilo. Então, esse do upcycling não foi uma coisa que foi desenhada para aluno. A gente abriu para o aluno, se ele quisesse participar, mas para qualquer pessoa da comunidade que quisesse ali naquele workshop aprender a costurar um estojo escolar, transformando uma roupa que seria descartada no estojo. Então, acho que não teve muita ação envelopada. O nosso desafio foi como que eu consigo registrar, criar evidência que essa ação aqui foi realizada e foi executada, e como que eu linko isso com o desenvolvimento dos meus alunos aqui dentro dos cursos que eles escolheram. Então, a gente partiu muito dessa premissa. Muito bom. A gente sabe que implementação de projetos dessa grandeza tem sempre algumas barreiras, desafios internos, né? Queria perguntar para vocês se teve algum momento que marcou a trajetória, um momento de virada de chave em que o grupo todo entendeu e abraçou o projeto para levar ele adiante ao fim da premiação. Então, lá teve, né? Porque a gente levou um tempo para entender exatamente como que funcionava. E aí, naquele momento que a gente entendeu como que a nossa unidade, que tem tantas ações estruturantes no nosso dia a dia, por que a gente não está tão bem ranqueado? Onde que a gente está errando, né? Então, foi o momento da gente sentar, rever exatamente como é que era o desafio, por que as outras unidades têm tantos projetos que estão ranqueando e a nossa não. Então, foi aquele momento que todo mundo sentou assim, vamos rever isso aqui e o que a gente tem e que, de fato, faz parte. E a gente tinha muito essa preocupação que era não fazer nenhum projeto que fosse só para pontuar, mas projetos que entrassem no nosso dia a dia, ou os que já estavam, ou novos que a gente poderia estar desenvolvendo, executando, implementando na unidade para que eles tenham permanência, né? O nosso projeto que foi o vencedor, que foi a bacia de evapotranspiração, era uma ideia que a gente já tinha há bastante tempo, né, de colocar em prática, mas não é uma ideia tão simples, né? É uma ideia que precisa... É uma obra, né? Uma obra de engenharia que foi feita com a nossa equipe, né? E aí foi muito importante
porque era uma coisa que a gente imaginava grande para ser feita e que ela é muito representativa. Hoje ela está numa área central do hotel, desperta muito interesse, né? Ela faz parte, a gente tem um roteiro que é um roteiro ambiental dentro do hotel, em que a gente leva os hóspedes e visitantes para conhecerem quais são as nossas ecotécnicas, né? Que ecotécnicas são desenvolvidas dentro do hotel, e a bacia de evapotranspiração hoje é talvez a principal, né? Explica um pouquinho para quem não acompanhou a premiação, não acompanhou a divulgação desse projeto, que é tão importante, tão bonito. Explica um pouquinho para a gente do que se trata. Então, a BET, né, conhecida como BET, a bacia de evapotranspiração, é um processo de tratamento, né, de águas negras, né, de esgoto de vaso sanitário, de uma forma mais ambiental, né, que ela não causa um impacto ao ambiente, porque você faz um sistema em que você usa pneus, no nosso caso a gente não usou pedras e cascalhos, e ele faz uma filtragem. E aí você, em cima desse local, desse espaço, né, dessa bacia, você planta, no nosso caso a gente plantou taioba e bananeiras, porque são espécies que demandam, né, muita água. E aí é feito esse processo de transpiração. Então, o que é mais sólido, ele desce e essa água evapora por meio dessas espécies. E aí o esgoto é tratado ali e vira adubo. E aí hoje a gente está com as bananeiras imensas. Que bacana. Já produzindo banana, né? Muitas pessoas têm um certo preconceito, mas Sim. não tem nenhum problema, né? Pelo contrário, elas são super saudáveis. A gente hoje, nessa bacia, a gente trata 4 banheiros, o que é muito importante para a unidade, e a ideia é que esse projeto ele seja expandido para outras áreas do hotel, porque na cidade não há um sistema de tratamento de esgoto. Então, todo esgoto do hotel é fossa. Sim. Então, só que fossa você tem que fazer o esgotamento dela, né? Então, tem um custo ambiental e tem um custo financeiro. E aí, com isso, a gente está hoje tratando o esgoto de 4 banheiros, que são banheiros principais, porque são banheiros no que a gente chama de área pública dentro do hotel, né? Eles estão em áreas de grande circulação. E você, Roberto, lá na sua unidade de ensino, como é que foi a virada de chave? Quando é que a equipe inteira, você sentiu que a equipe inteira comprou a ideia do desafio? Então, como eu falei logo no início, assim, a equipe já ficou muito animada, porque eles gostam e tudo mais, gostaram da temática, mas eu acho assim, a partir, acho que do segundo ranking, eu acho que a gente estava empatado com alguma unidade em primeiro, aí eu acho que a equipe falou assim, pô, a gente está em primeiro, acho que a gente pode continuar em primeiro. Então, acho que a equipe teve aquela coisa do ganhar. Eu acho que a cada ranking eles foram se automotivando, sabe? Porque acho que, se não me engano, no terceiro ranking a gente caiu, acho que para terceiro ou quarto, eles falaram, não, a gente estava entre primeiro e segundo o tempo todo. Então, assim, foi uma competição do ganha-ganha, né? Sim. Todo mundo quer ganhar, mas todo mundo sai ganhando porque as ações traz uma agenda positiva. Então, acho que o ranking foi animando a equipe e eu acho que ver cada ação realizada também. Tinha uma satisfação, né? Quando a gente via, porque lá a gente elegeu uma pessoa da unidade para ficar responsável por esses registros, por fazer a apresentação para o comitê poder avaliar aquela ação. Então, assim, e a gente compartilhava aquilo com a equipe. Então, assim, quando você via materializado, que teve aquela ação, que teve uma coisa bacana ali, que mudou alguma coisa, que transformou o pensamento de alguém, né? O nosso próprio, às vezes a gente se via assim, nossa, eu fazia isso, eu não sabia que isso agredia o meio ambiente, eu não sabia que eu podia fazer de uma forma melhor, que agrida menos ou nada agrida. Então, acho que a gente foi começando a perceber também essas mudanças, né? As mudanças que a gente pôde fazer na própria unidade. A gente lá já não usava copo descartável, por exemplo, mas a gente teve na época da SG um grande evento que a gente recebeu alunos de outras escolas. E a gente teve todo o cuidado de comunicar o porquê que a gente não usa nada descartável na unidade. Então, assim, a gente começou a ter uma preocupação de simplesmente não ter, mas explicar o porquê, para que aquela outra pessoa também entenda que, poxa, não é bacana eu ficar usando só o descartável, né? Porque o plástico demora não sei quantos anos aí para sumir, né? Polui muito, a gente vê aí os oceanos, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente começou
a não só praticar, mas também tentar fazer com que o outro pratique uma agenda ESG. Então, acho que isso foi ali de acordo com o segundo, terceiro ranking, e tem até hoje. Né? Assim, a gente está fazendo ações, até hoje a gente nota claramente, isso daí poderia entrar na ESG, né? Então a gente continua nesse processo durante esse ano, mesmo não tendo desafio. Então acho que o grande legado foi esse também, da gente continuar em ritmo de desafio, mesmo não tendo a pontuação, não tendo a premiação no final, então isso foi muito bacana. Maravilha, a gente não tem ainda, mas já vai ser lançado o desafio Isso aí. 2025. Né? Pessoalmente, Cristiane, o que essa experiência significou para você enquanto gestora? Bem, para mim foi muito importante por conta do histórico que eu tenho, né? Eu vim de uma outra unidade que tinha o trabalho socioambiental, né, no seu propósito principal. Então, poder estar desenvolvendo essas ações dentro do Sesc Gruçaí, num hotel, com a equipe, é muito importante. E aí, assim, o Roberto falou uma coisa bacana, que é isso, né? Hoje, tudo que a gente faz, as pessoas falam assim, isso podia estar no ESG. Então, assim, foi importante o desafio para trazer para as pessoas essa preocupação e o conhecimento do que é, né? Porque, às vezes, a gente faz ações e as pessoas não têm muita clareza do que significa. Sim. E qual a importância, né? Então, isso, para mim, como gestora, o desafio foi importante para que, de fato, a equipe entenda o porquê que a gente faz certas coisas, né? Num hotel, você não trabalhar com descartável não é simples, né? Porque o hóspede cobra, eu quero um canudo, eu quero um copo. Por que eu não tenho um copo, né? A gente tem uma estação de hidratação no hotel. Então, você pode levar a sua garrafinha, a sua caneca e tal, mas a gente não oferece o copo. Né, e isso é comunicado porque não tem o copo descartável, né? O quanto a gente produziria de resíduo se a gente distribuísse o copo, né? A gente não usa descartável de uso único, só se for, né, para um uso mais permanente. A gente não tem embalagens individuais. E é muito comum num hotel você chegar, tem a manteiguinha, a geleinha, o ketchup, a mostarda. Então, você primeiro fazer com que a sua equipe entenda e que o hóspede entenda por que você não usa essas embalagens, o quanto gera de resíduo, né, dentro de um hotel que serve aí 200, 300, 400, que a gente chega a servir 500 cafés da manhã, né, todos os dias. Você gera muito resíduo, né? Então, a gente não usa lá. E durante muito tempo, os funcionários questionavam muito, porque eles são questionados pelos hóspedes. Então, o desafio nos oportunizou estar falando mais sobre isso, mostrando a importância. E aí, quando se torna uma ação geral, né, que envolve muitas pessoas, a compreensão é bem maior, né? Você consegue falar com mais clareza. Então, para mim, acho que o principal, assim, do desafio foi isso. A mobilizar a equipe para a importância do que a gente faz. E sob essa perspectiva, a comunicação é muito valiosa, né? Tanto para a sua equipe quanto para o seu consumidor final, né? Que são os hóspedes. Exato. Como é que você tratou isso em relação à comunicação? Tem uma diretriz da alta liderança, partiu da gerência? Como é que é essa comunicação com os stakeholders, os funcionários? Então, a gente tem tem uma diretriz, né, do Sesc, tanto que a gente tem aí o IFES, né, tem o desafio. Então, isso está presente dentro da instituição, essa preocupação, né, ambiental. E aí a gente conseguir trazer isso para o dia a dia. É um público que não é tão simples, né? Um hóspede, né? Ele tem demandas, exatamente, nível de exigência mais alto. Mas quando você comunica bem e as pessoas que entendem, quando a sua equipe entende, porque a comunicação se dá principalmente no olho a olho, né? Por mais que você tenha material de divulgação na unidade, o olho a olho, quando você é questionado, né? Quando seu funcionário é questionado e ele sabe dizer o motivo, isso é transformador, né? Porque ele mobiliza o público também. Hoje, a gente tem esse circuito no hotel que mostra as nossas ecotécnicas, né? A bacia de evapotranspiração, a coleta dos resíduos, a separação, como que isso se dá, né? A nossa horta de temperos, a gente tem uma série de oficinas. Então, isso mobiliza um público que vai ali e ele é rede, né? A gente vai ecoando isso, né? Quanto mais pessoas vão ao hotel,
participam dessas atividades, mais pessoas levam esse conhecimento, né? Maravilha. A gente está chegando perto do fim. Eu queria que cada um, começando por você, Roberto, desse as suas considerações finais em torno do desafio ASG, do que passou e daquele que virá nas próximas semanas. Bem, eu torço que o desafio ESG tenha vida longa, né? Eu acho que a gente falou que só de pontos positivos, né? Que o desafio trouxe. Eu acho que com a mobilização, com a conscientização da equipe, isso que a Cris falou, é muito importante. E eu vou até além, né? Eu acho assim, os nossos colaboradores, eles trabalham em instituições que fazem o bem, né? Que promovem transformação. Então, acho que isso ficou tão tangível durante o desafio ESG, porque, assim, todas as ações que nós fazemos, né, 90% dela está dentro do que propõe o desafio ESG. E aí, só que a gente entra naquela coisa meio que de produção, sabe? Tô fazendo, né? E você não se dá conta. E quando veio o desafio ESG, você fala, olha que bacana o que eu faço parte disso. Então, acho que isso potencializou o orgulho que os nossos colaboradores já tinham da instituição, né? Do nosso sistema também, FEComércio, de fazer assim, poxa, a gente faz coisa muito legal. A gente promove ali a transformação daquele ser humano, mas a gente também trabalha para transformar o futuro, né? Porque ajudar o meio ambiente a transformar o futuro, né? A gente está vendo aí o caminhar, infelizmente, das coisas com relação ao meio ambiente, ao nosso ecossistema, e a gente vê que a gente pode estar colaborando para mudar, né, essa foto que está se desenhando lá na frente. Então, acho que essa sensação também foi muito bacana. E, no meu caso lá, a gente conseguiu, né, porque tinha um ranking, tinha uma pontuação. A gente conseguiu ficar em primeiro lugar. Então, assim, ver também a alegria da equipe, né, naquele momento de celebração, acho que foi muito importante para a gente, assim, se reconectar, né, mais uma vez com a missão, com o que a organização tem, que o sistema tem. Um senso de pertencimento muito grande, né? Muito grande, foi muito bacana. Parabéns, muito legal. E você, Cristiane? Suas últimas considerações para a gente finalizar esse bate-papo. Bem, estão todos ansiosos para o próximo desafio, né? Qualquer coisa, todo mundo, quando que vai ser o próximo? Bem, eu vejo o desafio como, de fato, uma ação super importante para isso, né? Para a gente entender qual é o nosso papel, né, no mundo, o quanto a gente faz parte, né? A gente tem aquela coisa, né? Nós somos natureza, né? Não é a natureza tá lá e eu tô aqui, né? Nós fazemos parte dela, né? Somos um dos componentes. Qual é o nosso papel? E o desafio de uma forma, assim, lúdica, né? De uma forma gostosa, é um jogo, é uma brincadeira, faz a gente trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. A gente sentir orgulho do que a gente faz também, né? Porque quando você vê o seu trabalho reconhecido, né? Isso traz orgulho, né? Faz com que você queira fazer mais. E aí a gente está bastante ansioso para os próximos e que ele seja bastante duradouro, né, Roberto? Maravilha. Roberto, Cristiane, foi uma alegria conversar com vocês, conhecer um pouco mais dessas experiências tão potentes e impactantes. Muito obrigado pela participação. O que vimos aqui hoje é a prova viva de que quando se tem propósito, engajamento e um olhar voltado para o coletivo, é possível transformar a realidade, com criatividade, colaboração e, acima de tudo, com ação. As iniciativas que vocês lideraram nas unidades do SESC Gruçaí e do SENAC Sul Fluminense mostram que a agenda ASG pode e deve sair do papel. Ela acontece no dia a dia, nas decisões pequenas e nas atitudes consistentes, que envolvem as equipes, os usuários, os alunos e a comunidade local. E essa é a verdadeira essência do desafio ASG. Inspirar uma nova forma de pensar e agir dentro das nossas instituições, fortalecendo o compromisso com um futuro mais justo, sustentável e íntegro. E olha, se o desafio ASG 2024 já foi incrível, preparem-se, vem aí o desafio 2025. Estamos construindo uma nova edição ainda mais mobilizadora, desafiadora e cheia de oportunidades para que mais unidades, equipes e lideranças possam mostrar sua força e seu protagonismo nessa jornada da transformação. Então, se você está nos assistindo, aproveite esse episódio como um convite, um chamado à ação, que essas histórias que ouvimos aqui hoje sirvam como faísca para acender novas ideias
impulsionar projetos e mostrar que a mudança está literalmente nas nossas mãos. O desafio ESG 2025 vem aí e a gente espera contar com o engajamento de todos. Porque quando agimos juntos, com consciência e coragem, não há limites para o impacto que podemos gerar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Tá na Agenda.